Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de ensino religioso, a aula de ensino religioso, aula magna de ensino religioso, aula das aulas, aula Nobel de ensino religioso, e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Muitos polos, muitas cidades acompanhando esta aula. Aquele abraço carinhoso, a minha amiga também, Fátima Campelo, e a todos que acompanham pelo canal do YouTube do Canal Educação. E sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Princípios e valores éticos nas tradições religiosas ocidentais. Hoje vamos conversar sobre o cristianismo evangélico. Como é aproximadamente a dimensão ética nas igrejas evangélicas? Sabemos bem que o cristianismo é dividido em três vertentes: a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, surgida no primeiro cisma, ainda no século XI, e as igrejas evangélicas, surgidas no segundo cisma, há cerca de 500 anos atrás. Então, católica, ortodoxa e evangélica, os três ramos. Nós vamos dar um foco maior na Igreja Católica, que foi objeto de estudo da semana passada, e na Igreja Evangélica, porque a ortodoxa é apenas uma escolha pedagógica, está bem? Nada contra a Igreja Ortodoxa. Uma escolha pedagógica porque a maior parte dos brasileiros ou é católico ou é evangélico. A presença ortodoxa é pequena, é apenas uma escolha pedagógica por essas duas vertentes. E a Igreja Ortodoxa, de certa forma, ela se aproxima muito da Igreja Católica no que diz respeito à doutrina, à ética e à moral. Apenas alguns detalhes separam uma da outra, tá bem? É só uma opção metodológica pedagógica, tá certo? Objetivos, os mesmos objetivos de sempre: reconhecer na doutrina e escrituras do cristianismo evangélico ensinamentos relacionados à moral e ética. Na Bíblia está ou estava a essência do pensamento ético-moral das igrejas evangélicas. Conhecer a forma como é vivenciada na prática a dimensão ética do cristianismo evangélico, avanços, desafios e limites, tá bom? Turma, para iniciar, recordando a aula anterior, vem comigo, a aula anterior que foi sobre a dimensão ética da Igreja Católica, uma aula bem completa, uma aula abrangente, que abordou inclusive a posição da Igreja Católica com relação a algumas temáticas polêmicas importantes da atualidade, como essa temática que nós temos na primeira questão. Qual é a posição da Igreja Católica Apostólica Romana em relação ao aborto? A letra A diz que a posição da Igreja Católica é uma posição isenta. Não cabe à Igreja opinar sobre o direito ao aborto. Não é verdade. A Igreja Católica, como toda religião, ela tem uma palavra sobre o aborto, sobre diversas temáticas da atualidade. A A não está correta.
A letra B. O aborto é um direito da mulher. A igreja não deveria opinar sobre o assunto. Também não é correto, porque a igreja tem um posicionamento sobre o aborto. E ela não joga, não coloca na mulher o peso da decisão. Letra C. O aborto deve ser aceito em todos os casos e situações. Não é verdade, a Igreja Católica ela não apoia o aborto. A letra D é que é a letra correta. A vida humana deve ser respeitada, deve ser protegida de modo absoluto. O que quer dizer absoluto? Sem, em todas as circunstâncias, sem vacilar, a partir da concepção. Para a Igreja Católica, quando houve a concepção, já há uma vida. A questão do início da vida não é consenso entre todas as religiões. Algumas entendem o início da vida na hora do parto, outras entendem o início da vida com a formação do feto. A Igreja Católica afirma que a partir do momento em que houve a inseminação, já há uma vida em jogo. Então, para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha! Coisa linda, coisa bela! Pode comemorar seguindo adiante. Bom, qual é a relação a posição, da Igreja Católica em relação à eutanásia? Bom, eu vou começar da letra B. As decisões devem ser tomadas pelo paciente. A Igreja Católica tem uma posição sobre o assunto e a decisão do paciente, ela é legítima, segundo a Igreja Católica, a respeito do tratamento, um tratamento mais doloroso, um remédio mais forte para aliviar a dor. Mas a Igreja Católica tem uma posição clara com relação à eutanásia. Aliás, tivemos agora há pouco, ontem, ou foi ontem, não é? No final de semana, o ex-jogador de basquete Oscar, ele deu uma declaração muito forte, ele possui um câncer no cérebro e ele decidiu interromper o tratamento, falando, inclusive, que não tem mais medo da morte. Depois ele deu uma entrevista posterior, afirmando que ele interrompeu o tratamento porque havia vencido o câncer. Nessa guerra de informações, eu fico com a primeira informação que ele deu. Ele, de fato, está interrompendo o tratamento e deixando a sua vida seguir o rumo, o curso normal, para que a morte lhe encontre em paz e serenidade, certo? Mas só vamos saber, de fato, se a primeira ou a segunda entrevista é a verídica nos próximos meses, nos próximos anos, com o desenvolvimento ou não do câncer no cérebro desse grande jogador, Oscar Schmidt. Ele é simplesmente, na minha opinião pessoal, de quarentão, de tiozão. Oscar Schmidt e Senna são meus dois heróis da adolescência. Senna na Fórmula 1 e Oscar no basquete. O que o Oscar fez no Pan-Americano em 87, para mim, valeu tanto quanto as vitórias do Senna na Fórmula 1, tá bom? Mas é só para colocar a questão, para continuarmos aqui a resposta sobre a eutanásia. A eutanásia é você pôr fim ao tratamento, mas abreviando a sua vida, né? Eu decido morrer. A eutanásia é uma decisão pela morte. No caso do Oscar, é uma ortotanásia, cessar o tratamento, que foi o que, por exemplo, o Papa João Paulo II pediu na época em que ele faleceu. Ele pediu para que o tratamento fosse interrompido e que ele fosse morrer em paz. Qual é a lógica que há em cessar o tratamento? Quando a pessoa está na UTI ou é objeto de um tratamento demorado, doloroso, a Igreja Católica ela vê como uma maneira artificial de prolongar a vida essa que já poderia ser, digamos assim, né? Já poderia encontrar o seu término há um bom tempo, tá bom? Mas aqui o foco é a eutanásia, que só colocar aqui um parêntese.
Por fim, a vida de pessoas doentes ou moribundas é moralmente inaceitável. Essa é a posição da Igreja Católica, né? A letra A e a letra C, elas são idênticas. A Igreja Católica não aceita que um médico ponha fim à vida de uma pessoa deficiente, doente ou moribunda, um remédio, um veneno para matar a pessoa. A Igreja Católica não aceita. No máximo, a Igreja Católica, ela aceita o fato de que a morte não pode ser impedida e a pessoa ter o direito de, por exemplo, interromper o tratamento. Mas nem assim a Igreja Católica fecha a discussão. Ela pode interromper o tratamento. Ela não tem uma posição clara contra a ortotanásia, mas também não tem uma posição clara a favor da ortotanásia. Com relação à eutanásia, não. A eutanásia, a Igreja Católica é firme. Não pode, o médico não pode matar um paciente para que ele, né, possa acabar a sua dor, o sofrimento da doença. Bom, dito isso, vamos entrar no ramo das igrejas evangélicas. Turma, a posição da Igreja Católica em relação ao aborto, à eutanásia, é uma posição muito parecida com a posição das igrejas evangélicas. Nesse ponto, evangélicos e católicos, nesse ponto, no terreno ético-moral, são muito semelhantes, são muito parecidos. A grande discussão entre Igreja Católica e evangélicas está no campo doutrinal, mas no campo moral e ético não há grandes divergências. Há muitas convergências, digo eu. Turma, aqui a visão geral do cristianismo, que nós vimos na primeira aula sobre a noção ética do cristianismo, aquela visão geral. A fundação do cristianismo no século I, primeira metade do século I, na Judéia, região da Palestina, onde atualmente fica Israel. A doutrina, a essência do cristianismo é que Jesus é o Cristo, Messias, Filho de Deus, Salvador e Senhor. O cristianismo nunca vai abrir mão da divindade de Jesus. A ideia de Deus, Deus único e trino, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O cristianismo crê num Deus único, que é ao mesmo tempo 3 pessoas. O que levou o Renato Russo, na música Índios, a cantar: quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus, ao mesmo tempo é 3. E o princípio ético do cristianismo, o amor ao próximo e amor a Deus, e a reciprocidade, fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. E não desejar ao outro nada que você não gostaria que ocorresse com você. Tá bom? Cristianismo evangélico, as origens. Bom, o cristianismo, até o século XI, perdão, era um movimento único. No século XI, houve a primeira divisão entre Igreja Católica e igrejas ortodoxas, uma divisão que persiste até hoje. Porém, católicos e ortodoxos, eles estão muito próximos no movimento ecumênico. O que é movimento ecumênico? No diálogo entre igrejas cristãs. Séculos depois do cisma da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa, nós tivemos o segundo cisma, a segunda divisão, que ocorreu no século XVI, há mais ou menos 500 anos atrás. Uma grande revolução aconteceu dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, o que levou à fundação de novas igrejas, as igrejas evangélicas. Bom, o que foi que aconteceu? Em 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero, ele iniciou a denominada Reforma Protestante. Ele não estava satisfeito, nem ele,
nem seus seguidores e muita gente daquela época com o estágio atual da Igreja Católica, principalmente o debate acerca de fé, palavra de Deus e salvação. Era uma época em que havia a venda de indulgências da Igreja Católica para os fiéis. O que eram as indulgências? Você comprava a sua salvação. A Igreja Católica estava construindo o atual Vaticano, precisava de dinheiro para construir o Vaticano, então ela, certo, pedia doações às pessoas e quando a pessoa fazia a doação, a igreja retribuía com uma indulgência plenária, o que significa que a pessoa, ela ao obter a indulgência, ela já estava salva, garantida, já possuía o seu lugar no céu. Lutero viu nisso algo problemático, porque não se compra um lugar no céu. O lugar no céu, segundo Lutero, ele vem mediante a fé, mediante a palavra de Deus, e não por meio de obras ou por meio de negociações. Lutero questionou essa questão com a Igreja Católica e, infelizmente, a Igreja Católica não deu ouvidos a essa crítica interna, certo? Porque séculos antes, Francisco de Assis já havia criticado algumas posturas da Igreja Católica com relação a algumas temáticas. Francisco de Assis, ele não provocou uma divisão, mas ele provocou uma revolução no que diz respeito, ele provocou pelo menos uma discussão dentro, no seio da Igreja Católica. Lutero, ele questionou e a Igreja Católica não quis discutir as questões. Ela queria que ele desistisse das suas ideias. Então Lutero não desistiu das suas ideias e a separação foi inevitável, surgindo, por exemplo, o luteranismo. Claro que por detrás do movimento protestante também houve uma questão política dos príncipes alemães que precisavam, que tinham uma intenção de diminuir o poder da Igreja Católica na Europa. No entanto, a questão religiosa ela é mais forte. Esse debate persiste até hoje. Semana passada mesmo, numa rede social, eu comentava sobre esse debate eterno de 5 séculos entre católicos e evangélicos. Eu sou evangélico e uma pessoa escreveu, e eu sou evangélico, mas eu meio que compreendo o posicionamento da Igreja Católica, a importância das obras. Sim, é importante você não apenas crer em Cristo, mas agir como Cristo agiu. Eu tenho uma posição, um ponto de vista muito próximo à Igreja Católica. Mas você percebe no debate, não é? O católico vai dizer, fé sem obras é morta. E o evangélico vai falar, a fé em Jesus Cristo basta. E os dois polos vão brigar sobre essa questão eternamente. É um debate que parece-me que não vai ter fim sobre fé e obras. Tá bom? Nessa mesma época, nós tivemos uma outra divisão, que foi a Igreja Anglicana. Sabem a rainha Elizabeth, que faleceu agora há pouco? O rei Charles que assumiu, eles não são apenas são os reis, não são apenas os monarcas da Inglaterra, a rainha e o rei, a rainha morta, o rei agora que assumiu, o rei Charles. O rei da Inglaterra também é o chefe da Igreja Anglicana, da Igreja da Inglaterra, que também é uma igreja que aliás, turma, os luteranos se aproximaram muito da Igreja Católica nos últimos anos, certo? Produziram um documento em comum, e os anglicanos também não estão tão distantes
da Igreja Católica em alguns aspectos. Bom, o rei da Inglaterra, ele é o chefe da Igreja Anglicana. Ele é como se fosse um papa. Além de ter o poder temporal, ele tem um poder espiritual. Bom, em 1534, o rei Henrique VIII, ele optou pela separação da Igreja da Inglaterra da Igreja Católica. Por quê? Porque ele solicitou ao Papa que fosse anulado o seu casamento com Catarina Aragão. Qual é a razão? Naquela época, o rei ele precisava não apenas da tradição para chegar ao poder, para ser coroado rei, ele precisava também de uma certa força política para que a sua casa, a sua dinastia, permanecesse no poder. O que aconteceu? Catarina Aragão não deu para Henrique VIII herdeiros masculinos. Ou seja, quando Henrique VIII falecesse, o herdeiro dele seria feminino. E Henrique VIII tinha uma ideia, né? Ele conhecia o ambiente político da Inglaterra para saber que haveria muita resistência a uma rainha naqueles idos, naquela situação política daquele momento. No século XX, a Inglaterra acolheu uma rainha com tranquilidade. No século XIX, a rainha Vitória também foi acolhida, mas naquela época turbulenta da história da humanidade, uma rainha seria algo problemático, digamos assim. Então ele pediu ao Papa para que o casamento fosse anulado. E o Papa disse, não posso anular um casamento. Qual é a razão dessa anulação? Não, ela não me deu um herdeiro masculino, mas calma. Mas isso aí não é motivo para que haja um divórcio. Henrique VIII, ao não conseguir essa permissão, ele decretou a separação da Igreja da Inglaterra da Igreja Romana. Mas, turma, no decorrer da história, sempre houve divergências, tá bom? Não foi somente esse fato que levou à separação. Sempre houve divergências entre a Igreja da Inglaterra e a Igreja Romana. Nós estamos falando de um período em que o cristianismo era muito forte politicamente. Tá? E aí vale como reflexão para nossos dias atuais. Passa-me a impressão que o cristianismo hoje no mundo ele está cometendo os mesmos erros do cristianismo medieval. O envolvimento com a política, o envolvimento com o poder, e não se assustem se vocês presenciarem novos cismas no cristianismo, tá bom? Isso pode acontecer. O cenário é bem parecido, tá certo? Com o cenário de 500 anos atrás. Temos também Calvino. Calvino está por detrás do movimento presbiteriano ou calvinismo. Bom, Calvino e Ulrico Zwinglio, dois reformadores, eles defendiam um rompimento radical com o catolicismo. Eles julgavam vital mexer na organização da igreja. Queriam seguir aquilo que consideravam os preceitos do Novo Testamento. O Novo Testamento fala em presbíteros. A igreja deveria ser dirigida por representantes eleitos. A Igreja Católica até hoje é uma monarquia. É uma monarquia, principalmente na questão do Papa, certo? E os bispos, na diocese é quase um mini reinado, não é? E na paróquia também é quase um reinado, um principado. Então, os calvinistas, eles dizem assim, não, o representante deve ser eleito pelo povo e juntamente com os ministros ordenados, eles formariam uma Assembleia Geral, um presbitério. A igreja que aderiu ao calvinismo é chamada presbiteriana por isso, porque ela está fundamentada no presbitério. Um fato interessante é que a igreja presbiteriana ela é a principal igreja nos países onde o cristianismo não é a religião do Estado, certo?
onde o cristianismo não foi designado como religião do Estado, a igreja presbiteriana é a maior igreja, como na Holanda, na Suíça e na Escócia. Turma, aqui são as origens do cristianismo evangélico, tá bom? Depois se tornaram diversas igrejas, denominações, e basicamente não é meio a meio a divisão, o mundo católico, o mundo evangélico, certo? Bom, agora vamos a algumas características do cristianismo evangélico. Primeira, a necessidade de uma conversão pessoal. Os evangélicos, eles dão muita atenção à confissão da pessoa. O que é a confissão? Confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Não vale apenas a pessoa mudar de vida, ela tem que afirmar diante das pessoas que a partir de agora a minha vida ela é guiada por Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Um grande respeito pela autoridade bíblica. Aqui é um problema sério na igreja evangélica atual, e eu não posso, enquanto cientista da religião, eu não posso deixar de criticar as igrejas evangélicas, o ramo do qual eu faço parte. A autoridade bíblica sempre foi entendida como tradição literal da Bíblia. E se a Bíblia tem não matarás, por exemplo, eu escuto muitos evangélicos dizendo, não, esse não matarás é porque, certo, a pessoa tem direito de se defender e tem que usar arma. Sim, eu sempre achei que era interpretação literal. Agora fazer uns arrodeios para defender posse de arma, para defender discurso de ódio, eu acredito que as igrejas evangélicas deveriam pensar um pouco mais sobre o discurso de algumas lideranças, né, por exemplo, não é? Essa questão essa polêmica pedófila do final de semana, que envolveu um representante político brasileiro. Eu já escutei pastores evangélicos falarem absurdos sobre o assunto, né? Inclusive um falar assim, quem nunca se engraçou com uma criança, olha só, quer dizer, você não tem mais autoridade bíblica como referência. A referência agora são outras, isso é muito arriscado, porque a essência do cristianismo evangélico é a autoridade bíblica literal, tal qual está escrito. E hoje em dia há muita reflexão teológica, digamos assim, para justificar posicionamentos contemporâneos. Isso é arriscado, tá certo? É muito arriscado. Principalmente quando trata pedofilia, crianças. Muito assim, eu fico muito triste quando eu vejo irmãos evangélicos defenderem frases pedófilas. Fico muito triste, né? Porque, bom, fico triste porque não está na essência nem da ética cristã, não é? Quanto mais da ética evangélica. Bom, sola fide, somente a fé. Essa é a grande questão, somente a fé, certo? O que me salva não são minhas obras, é a minha fé em Jesus Cristo. As obras são importantes, mas elas não têm o peso que tem a fé. A fé em Jesus Cristo basta, né? Somente a fé basta. Sola Escritura, somente a Escritura. Somente a Escritura. A essência do cristianismo evangélico é a palavra de Deus. A minha consciência deve ser guiada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Deixai vir a mim as criancinhas. Delas é o reino dos céus. Jesus era carinhoso e respeitoso com as crianças, até na escolha das palavras. Tá bom? Você que está passando pano em frase pedófila e se diz evangélico. Tá? Continuando. Solo Christus, somente Cristo. Cristo é a referência. Quer saber como você deve seguir? Olhe a postura de Cristo. Sola gracia, somente a graça. Somente a graça de Deus nos basta, certo? Soli Deo Glória.
Glória, gente, somente a Deus. Essa aqui é a essência do cristianismo evangélico, sonhado por Lutero, sonhado por Calvino, sonhado por tantos e tantos reformadores, sonhado inclusive por Francisco de Assis, um grande santo católico. Ele basicamente defendeu isso aqui, não é? Com relação à fé, à escritura. Quando o Papa da época de Francisco de Assis disse: qual é o teu programa de governo da tua congregação? São Francisco deu para o Papa o Evangelho aqui. É viver o Evangelho, coisa que vocês não estão fazendo, não é? Então, olha que é a essência. Tá? Não se deve, cristiano evangélico, se afastar dessa essência. Bom, proclamação da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Proclamação da morte e ressurreição de Jesus Cristo é o querigma. E expressar e compartilhar ativamente o evangelho. O evangélico, ele tem por obrigação de anunciar o evangelho em todos os lugares. Tá na praça, pega a Bíblia e prega a palavra. Tá no ônibus, pega a Bíblia e começa a pregar. Está no trem, pega a Bíblia, começa a pregar. O evangélico, ele tem a obrigação de anunciar o evangelho publicamente. É ativamente, não é passivamente, também não é digitalmente. Aí eu estou fazendo aqui a minha evangelização por WhatsApp. Tá bom, legal, mas aí você tem que ir para a praça também, tá bom? Tem que ir para os espaços pregar ativamente. Bom, fundamento ético. Olha só, fundamento ético. É muito claro. A autoridade deriva apenas da Bíblia. E quando Lutero fala Bíblia, ele fala do livro. Ele não fala de trechos do livro. Ele fala do livro. Qual é a essência da palavra de Deus? É o amor, a solidariedade, a fraternidade, a defesa da vida. Eu não posso pegar trechos da Bíblia e fundamentar um posicionamento ético, porque esse trecho está indo, né? Ele é contrário à essência de toda a Bíblia. A essência. A autoridade vem da Bíblia e não de trechos da Bíblia. Tá bom? Ela deve ser guiada à consciência. A consciência é aquela, né, aquela voz interior que nos diz se é certo ou errado. Ela deve ser guiada pela palavra de Deus. Lutero, ele se rebelou justamente contra aquilo que nós estamos nos tornando, os evangélicos. Ele se rebelou contra preceitos, contra dogmas, contra práticas, contra costumes na época da Igreja Católica, porque ele acreditava que a sua consciência estava sendo guiada pela palavra de Deus, pela Bíblia. Para Lutero, o estudo da palavra de Deus revela a essência e o princípio do cristianismo, que são quais? Ó? A salvação pela fé em Cristo, por meio da palavra de Deus. Segundo Lutero, qualquer preceito, dogma, prática e costume do cristianismo precisa estar em harmonia com esse princípio central. Vou aqui marcar mais uma vez. Ó. A salvação pela fé em Cristo por meio da palavra de Deus. É a essência do cristianismo, a palavra de Deus, a Bíblia, certo? Obras e méritos não justificam. Aqui é o grande debate de 5 séculos, tá bom? O que afirma o cristianismo evangélico? Os seres humanos não podem se justificar perante Deus
pela sua própria força, seus méritos ou suas obras. O ser humano ele não conquista a salvação. A salvação é uma graça que você obtém por meio da fé. Eu vou fazer o bem, eu vou fazer caridade, eu vou dar esmola, que quanto mais eu fizer isso, mais eu vou ganhar um lugarzinho do céu. Não. Isso é importante, a caridade é importante, porque precisamos ajudar os nossos irmãos. Mas o essencial é que essa caridade ela esteja, impulsionada pela fé em Cristo. E é a tua fé em Cristo que vai fazer a diferença. Os seres humanos, eles são justificados, se tornam justos, Justificado se torna justo, tá bom? Vou botar aqui. Se tornam justos pelo amor de Cristo, por meio da fé, quando creem. O ser humano, ele é pecador e por si mesmo ele não pode se libertar. Essa é a essência. Nós somos pecadores. Sendo pecadores, nós não conseguimos nos libertar do pecado. Simples assim. Eu sou pecador. Eu não consigo me libertar do pecado sendo um pecador. Eu vou me libertar do pecado quando eu creio em Cristo. E Cristo nos liberta do pecado. O fato de praticar boas ações e seguir ensinamentos da igreja não o torna digno da salvação. O que vai lhe tornar digno da salvação é a tua fé. Claro, não pode deixar de ter boas obras, mas elas não vão lhe salvar. O que vai lhe salvar vai ser a sua fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Livro dos Hebreus 10:38. O justo vive pela fé. Tá bom? Ele não vive pelas obras. Por causa de seu pecado, o ser humano ele merece punição. Porém, o Deus de bondade retira o castigo e absolve a pessoa humana. Cristo toma para si todos os pecados do ser humano e sofre no seu lugar, por meio da cruz. Por meio da cruz, Cristo tomou os pecados da humanidade e sofreu no lugar dela. Cristo foi na cruz ao mesmo tempo. Ele foi, olha só que interessante. O sacrifício de Cristo, ao mesmo tempo, Jesus foi o sacerdote, o altar e a vítima, a oferenda. Vou botar aqui vítima, botar a oferenda. A oferta. Na cruz, Cristo foi ao mesmo tempo o sacerdote, ele se imolou, pela humanidade, ele se sacrificou pela humanidade, ele foi o altar, a sua cruz, e ele é a oferta, ofertou a si mesmo. Deus está amorosamente oferecendo a salvação que o homem, o ser humano, aceita por meio da fé. É por meio da fé. O cristianismo evangélico, ele bate muito nessa questão. É por meio da fé. Bom, continuando. Bom, temos duas questões aqui muito polêmicas no cristianismo evangélico, principalmente no ramo pentecostal. No ramo pentecostal, são igrejas ligadas ao novo Pentecostes, que aconteceu no início do século XX, com o movimento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Bom, a teologia da retribuição e a teologia da prosperidade. Teologia da retribuição e teologia da prosperidade são duas faces de uma mesma moeda. Teologia da retribuição. Olha aqui essa gravura aqui. Nós temos Jó. Gente, Jó
era justo. Porém, ele sofreu. O livro de Jó nos ensina, a novela, porque Jó nunca existiu, é uma novela, uma história que foi criada para dar um ensinamento ao povo. O livro de Jó nos ensina que até mesmo o justo, ele pode sofrer. Até mesmo a pessoa boa, a pessoa que, né, que tem fé, que é eticamente louvável nas posturas, ela pode sofrer. Mas é o seguinte, os amigos de Jó, eles não se conformavam com a doença de Jó. Eles diziam: olha, a tua doença e a tua miséria é resultado da tua infidelidade a Deus. Por isso, nessa novela, que é o livro de Jó, a gente percebe esses três amigos, entre aspas, de Jó, a gente percebe eles torturando Jó mentalmente e emocionalmente. Jó era uma pessoa justa, mas eles falavam: você pecou, você é uma pessoa má, você é isso, você é aquilo. E eles torturaram tanto Jó que ao final do livro Deus repreende esses amigos de Jó, dizendo: olha, né, Jó é justo, é justo. Esse livro foi escrito para uma lição de que até o justo pode sofrer. Mas assim, o que está por detrás aqui é o seguinte: em muitas pessoas nós temos um esquema bem definido. Se eu sou de Deus, eu atraio o bem. Se eu sou do diabo, digamos assim, eu atraio o mal. Então, se eu quero atrair o bem para mim, eu sou de Deus. Então, é uma retribuição. Eu estou do lado de Deus, Deus me retribui com a vida boa. Eu estou contra Deus, né? Meu pagamento é uma vida má. Então, gente, o que é retribuição? Consiste na noção de que a fidelidade a Deus é recompensada com vida e bênção, e a infidelidade castigada com sofrimento e morte e miséria, não é? Basicamente aqui que os amigos de Jó falaram para ele: olha, você está sofrendo na miséria porque você foi infiel a Deus. Mas o livro de Jó começa muito, né, com a expressão: Jó era um homem justo. Racionalmente não havia razão para que Jó sofresse tanto. Assim, a retribuição divina alcança uma dimensão material. Então, o que era vida e bênção, fazer aqui a separação correta entre as palavras. Aí aconteceu interessante. O que era vida e bênção tornou-se dinheiro. Algumas pessoas pensaram: bom, vida e bênção é dinheiro. Vida e bênção são casas. Vida e bênção são carros. Então, essa retribuição divina que era espiritual, ela tornou-se uma retribuição material. Tá certo? O fiel, aquele que é fiel a Deus, ele vai gozar de prosperidade financeira. É um pensamento perigoso, muito perigoso, tá bem? Perigoso porque o livro de Jó diz que, ó, Jesus também era um homem justo e acabou na cruz, tá bom? Mas muita gente do meio evangélico pentecostal acredita nisso. E uma das grandes expressões da teologia da retribuição é a teologia da prosperidade. A prosperidade é um passo além, porque é o seguinte: na teologia da retribuição, a pessoa tem esperança de que a vida vai melhorar. A teologia da prosperidade, ela é mais agressiva. Ela fala assim: não, que esperança. Deus vai ter que honrar a pessoa. Então, a prosperidade, ela força Deus a abençoar o fiel, né? Força Deus, é uma coação. Deus tem que honrar. Você chega
num culto evangélico, pentecostal, e você vê lá o pastor dizendo, né? Deus vai ter que te honrar, Deus vai ter que te honrar. Deus vai ter, né? Porque a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos. A fé é um contrato entre Deus e os seres humanos. O que se tornou-se esperança virou uma obrigação. Se os seres humanos tiverem fé em Deus, ele vai cumprir suas promessas de prosperidade, né? A expressão que ele diz, Deus vai honrar. É perigoso por quê? Porque isso aqui pode, isso aqui pode justificar, entre aspas, o acúmulo de bens materiais por meio de líderes religiosos. De repente, o fiel, ele vê o pastor da sua igreja, tem um carro novo, mora numa mansão, na casa luxuosa, tudo do bom, do melhor, e fala, não, é porque ele foi abençoado por Deus. É arriscado você pensar dessa forma, né? Você está... Vale também para padre católico também, para bispo, né, que moram em casa, mas isso é muito mais claro no pastor evangélico, não é? É arriscado porque você perde noção de crítica social. O que nos fala a sociologia, né, e a experiência nossa do dia a dia? Para alguém ter muito, alguém não vai ter nada. No capitalismo não há espaço para todos terem muito. Um vai ter muito, o outro vai ter nada. Um vai ter 5 carros 0 quilômetro, outra pessoa vai ter um Classic 2010 batido, como eu. Tá bom? Então, é um pensamento perigoso, porque ele justifica a acumulação de bens, justifica luxo, vaidade, e ele tira do fiel a sua noção de crítica social. Ele acha que, não, ele tem muito porque foi abençoado por Deus. Será? Será que por detrás de um fiel evangélico pentecostal, será que a sua riqueza por detrás pode não estar havendo sonegação de impostos, pagamento de salário baixo para funcionários, negócios ilícitos, doações do governo e assim por diante, né? Então, é perigoso. O pastor da minha igreja, pastor Juraci, ele não é adepto da teologia da prosperidade. Ele não é adepto, ele critica abertamente, é por isso que eu gosto muito dele. Ele critica abertamente a prosperidade e a retribuição. Ele acredita na comunidade, ele acredita nas pessoas se ajudando, na força das pessoas, ajudando umas às outras. Ele passa por privações financeiras, dificuldades. A gente percebe, a gente dá o dízimo com gosto, porque percebe que ele precisa daquele dinheiro para manter a sua casa, a sua família. Mas há alguns líderes religiosos que luxam, estão na riqueza, mansões. Semana passada eu vi um documentário no YouTube de uma pastora evangélica, ela estava com um cachorrinho de madame no colo, gente. Cachorrinho de madame no colo. Como se fosse uma madame, entendeu? Aquele cachorrinho no colo ali, ele vive melhor do que boa parte dos fiéis da igreja dela. Tá bom? Continuando. Então, Deus honra o fiel. A fé, o discurso positivo e as doações para as igrejas irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. Essa é a teologia da prosperidade, tá bom? Bom, gente, aqui do modo geral foi a visão da dimensão ética do cristianismo evangélico. Temos mais um assunto para falar. Aqui é o fundamento bíblico da teologia da prosperidade, para quem acredita, né? Eu não acredito, certo? Eu não sigo a teologia da prosperidade. Não, comigo é trabalhar honestamente, pagar nossas contas, ajudar o próximo, sempre que precisar o próximo ajudar, estar lá à disposição. Para mim, essa é a essência do cristianismo. Não é acumular e acumular não é? Eu também sou filósofo e, né, sou muito próximo do estoicismo, não é?
uma vida mais simples possível é o segredo da liberdade, da felicidade. Quanto mais simples a tua vida, mais próximo da felicidade você está. Eu sou um pouco estoico nessa questão. Bom, olha só. Trazei todos os dízimos. Vou botar aqui uma cor mais clara. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? À igreja. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa, que é interessante, porque para que a igreja possa se manter. Só que aí, olha a segunda parte do versículo. Depois, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, aqui a bênção espiritual, até aqui tranquilo, e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolheres. Aí aqui entra a questão material, né? Se você trazer os dízimos, as ofertas, eu vou lhe abençoar espiritualmente, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês não esquecerem depois quando pegarem o material. Aqui, ó. Essa parte aqui é a bênção espiritual. Eu vou abrir as portas do céu. De certa forma, aqui é um pouco do que a Igreja Católica fez, não é? Com a questão das indulgências. E aqui, ó, não derramar sobre vós. E aqui é a bênção material. Então, se você levar a oferta para a igreja, haverá uma bênção espiritual, haverá uma bênção material na sua vida, tá bom? Turma, aí agora sim, a parte da cristianismo evangélico a gente encerra um pouquinho. Vamos entrar numa questão ética que envolve católicos e evangélicos, que é o diálogo ecumênico. O que é o diálogo ecumênico? É uma busca da unidade entre as igrejas cristãs. Não quer dizer aqui formar uma única igreja. O ecumenismo não é formar uma única igreja, tá bom? É a busca de uma unidade. Por quê? Porque igrejas que se agridem, eles prejudicam a pregação da doutrina cristã. É o que está aqui no Evangelho de João, capítulo 17. Ó. É um apelo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ainda em vida, talvez já prevendo, né, o futuro, ele já exortava pela unidade, ó, para que todos sejam um, ó Pai. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Agora só, por que Jesus Cristo pede que todos sejam um? Por que ele pede a unidade? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, quando as igrejas cristãs brigam entre si, elas estão prejudicando o cristianismo abertamente. Porque Jesus Cristo diz: o mundo só vai acreditar em você e em vocês quando vocês se unirem. Jesus Cristo colocou como condição: todos sejam um, para que o mundo crê que tu me enviaste. Para o mundo abraçar o cristianismo, é preciso uma unidade entre as igrejas cristãs. Então, essa unidade, ela precisa ser buscada. É uma questão de sobrevivência do cristianismo. Quando eu sou contra a unidade, contra o diálogo, eu estou desobedecendo essa ordem de Cristo. A minha igreja é a melhor, a minha igreja é grande. Bom, você pode até se orgulhar, mas quando você fala que sua igreja é melhor, aí, meu amigo, quem sai perdendo é Jesus, tá bom? Jesus é o grande derrotado nos cismas, foi Jesus. Então, vamos seguir adiante. Aqui temos o Papa Francisco, ele numa homilia na igreja luterana, né? Luteranos e católicos se aproximaram nos últimos séculos, tem um documento em comum falando sobre fé e obras, né? Mas o ecumenismo não é que voltem a ser a mesma igreja. Cada um pode ter sua identidade, mas podem ter, né, uma união espiritual. Então, gente, ó, será que as divisões no cristianismo não entram em choque com as palavras de Jesus? Será que a unidade em Jesus Cristo não deveria se manifestar numa comunhão efetiva entre todos os cristãos? São perguntas que os cristãos começaram a fazer
principalmente durante os últimos anos. Tais ideias criaram um movimento chamado ecumenismo. Olha só, gente, o que não é ecumenismo? Muita gente acha que ecumenismo são esses 4 pontos que eu vou mostrar aqui. Não é, tá bom? É unidade, é diálogo, é amor, é poder celebrar um momento ou outro, uma celebração ecumênica. Vamos lá. Não é ecumenismo a mistura dos cristãos numa nova igreja ou num novo cristianismo. Não é. Ecumenismo não é, uma super igreja. Agora vamos formar a super igreja cristã, juntando católico. Será que é assim que escreve super igreja? Agora, se algum professor de português ver essa aula aqui, deve estar me odiando. Tá? Não é formar uma super igreja. Não é. Tá bom? É diálogo, é amor. Disfarce para uma igreja dominar a outra, ou para afastar a pessoa de sua igreja e levar para outra, também não é. Vamos fazer aqui uma linguagem bonita, uma linguagem agradável, e aí a pessoa gosta da minha igreja e vem para a minha igreja. Isso não é ecumenismo. Quando você tira uma pessoa da outra igreja para a sua igreja, não é ecumenismo, é proselitismo, tá bom? Concordar em tudo e fingir que as diferenças não existem não é ecumenismo. As diferenças existem. Elas existem. Não precisamos concordar em tudo, mas precisamos nos amar. A Bíblia fala que nós devemos nos amar, né? Se não conseguirmos nos amar, pelo menos nos suportar. Desvalorizar as normas de cada igreja e abandonar o espírito crítico diante de qualquer grupo cristão também não é. Ecumenismo, gente, é isso aqui, ó. Perdão. Ó, diálogo entre as diferentes tradições da fé cristã, católicos, ortodoxos e evangélicos. Segundo ponto, buscar a aproximação e união das igrejas cristãs, não é fusão, é união. Reconhecer, respeitar e acolher a diversidade das igrejas. Reconhecer que há muitas igrejas e todas elas têm seu valor. Os fundadores foram pessoas, né, testemunhas de Cristo. Valorizar o essencial da doutrina cristã, que é Jesus Cristo e o reino de Deus. Trabalhar unidos na construção de um mundo melhor, um mundo que seja mais justo e mais fraterno. Criar laços fraternos que dialoguem as diferenças e permitam mútuo aprendizado e a separação das feridas e superação das feridas das separações, né? Superar as feridas e buscar esse convívio, né? Coexistir. Tá bom? Turma, chegamos ao final da nossa aula. Aqui nós temos a revisão. Recordamos o princípio ético do cristianismo, amor e reciprocidade. Vimos um pouco sobre as origens do cristianismo evangélico e o fundamento ético do cristianismo evangélico. A autoridade deriva apenas da Bíblia, a consciência deve ser guiada pela palavra de Deus. Na sua dimensão ética, os evangélicos acreditam que obras e méritos não justificam, e há duas vertentes muito fortes no cristianismo evangélico acerca da ética, que é a teologia da retribuição, a primeira, a noção de que fidelidade a Deus é recompensada com vida e bênção, e essa vida e bênção ela vai se transformar numa bênção material na teologia da prosperidade. Deus honra materialmente o fiel. E terminamos falando sobre ecumenismo, que é a busca da unidade entre as igrejas cristãs. Igrejas que se agridem mutuamente prejudicam a pregação da doutrina cristã. O ponto de partida para o cristianismo deveria ser a fé que todos têm, católicos, evangélicos e ortodoxos, em Jesus Cristo. Aqui temos algumas atividades que ficam para casa. Em nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a ética no islamismo, um assunto muito bom, muito interessante, porque o islamismo tem muito a nos ensinar
sobre essa postura ética religiosa, tá bom? Um abraço carinhoso, até a semana que vem. Querido aluno, querida aluna, salve, salve e tchau!